Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. A gente vai iniciar, tá? A partezinha de função realmente, tá? Nas aulas anteriores, ó, lembrando, a gente está agora na parte de álgebra, tá certo? Só para situar você, a gente já viu, ó, de álgebra, o que vai cair na prova de álgebra. Então vamos lá, vamos recordar. De álgebra vai cair conjuntos, tá certo? É uma questão certa na prova. Vai cair conjuntos. Aí, ó, você vai se basear somente pelas questões que eu passei no slide, ok? Então, beleza. De função, vamos lá, de função. A gente viu, antes de estudar a função, a gente viu sobre o que? Sobre relação, tá certo? Então, saber diferenciar se é relação ou se é função é muito bom para que você saiba resolver algumas questões lá na prova. De relação, turma, ó, de relação e função vai ser somente esses dois slides aqui, tá certo? Que já é muita coisa. Então vai lá, ó. Por exemplo, eu fiz lá um vídeo, a gente tem uma aula gravada sobre essa questão 4. Nessa questão 4, ele explora tudo sobre relação. Então você vai ter que saber e dominar o que ele pedir aqui. Por exemplo, calcular a relação de R1, R2, os domínios, tá? E as imagens. Tem que saber isso aqui. E as relações inversas. Se você não lembra, tá certo? Eu aconselho você voltar a essa aula anterior e rever como é que eu fiz essa questão 4, beleza? Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai focar na parte de calcular o valor numérico de uma função, tá certo? Então vamos lá. Como é que eu calculo o valor numérico de uma função? Por exemplo, ó, vamos para a questão 6, na prática. Ele vai te colocar assim, ó. Considera a função f de reais em reais definida por, então tá aqui, a função f de x igual a menos 3x quadrado menos 2x mais 1. Então, você já sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau, tá certo? A função, ela pode ser, ó, a função, tá certo? Uma função, ela pode ser de primeiro grau, de segundo grau, pode ser a função modular, pode ser uma função logaritmo, tá certo? Então, existem vários tipos de função. Então, neste caso aqui, a gente está trabalhando com a função de segundo grau. Mas o que a questão quer saber, professor? Ele quer saber o valor numérico, aí vai lá, de A. Então, uma questão certa na prova. E é muito simples. Quando ele te diz assim, ó, quando ele te disser f de zero, o que é esse f de zero aqui, ó? F de zero. O que é f de zero? F de zero está te dizendo que onde estiver x, ó, o valor de x eu vou substituir por zero. Como assim? Percebe que a minha função, ó, é o que? F de x igual a menos 3x quadrado menos 2x mais 1, beleza? No lugar do x, ó, você vai substituir por zero. Então, quando você substituir o valor de x por zero, você vai encontrar o valor numérico, beleza? Então, vamos fazer isso, ó. Você vai ver que é muito simples. Então, vou colocar aqui, ó, letra A. Então, vamos calcular f, e no lugar do x, eu vou substituir por zero. Olha como é que vai ficar. Eu vou colocar até de cor diferente para ficar legal, ó. Menos 3. Então, vou fazer assim, ó, menos 3 vezes. Aí, eu vou abrir aqui, ó, menos 2 vezes mais 1. Olha como é simples. Olha aqui, ó. No lugar do zero, eu vou colocar... No lugar do x, eu vou colocar zero. Aí, como eu já tenho um ao quadrado lá, ó, então fica ao quadrado aqui, ó, tá certo? Então, vamos lá. Vou colocar em azul para ficar tudo que a questão já nos deu. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Então, vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais 1. Show? Então, olha como é simples. O que você fez, professor? No lugar do x, ó, eu substituí por 0. Aí ficou, ó, menos 3 vezes 0 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 0 mais 1. Tá certo? Então, só isso. Agora é só resolver, ó. Vamos lá.
vai ficar, ó, menos 3 vezes 0 ao quadrado, 0, menos 2 vezes 0, 0, mais 1. Então, vai ficar, ó, quanto é menos 3 vezes 0? 0, menos 0, mais 1. Turma, 0 menos 0 é 0, mais 1, 1. Tá certo? Mais 1, 1. Então, resposta, f de 0 é igual a 1. Ok? Então, tá feita aí a letra A. Agora, vamos para a letra B. Na letra B, ele está dizendo assim, ó. Calcule 3 vezes f de menos 1, 3 vezes f de menos 1, mais 5f de 2. Turma, é bem tranquilo, tá? Professor, por que ele colocou esse 3? Espera aí. Por que ele colocou esse 3 aqui e esse 5? É justamente para tu encontrar o valor de f de 1 e multiplicar por 3 o resultado, tá certo? E aí, ó, tu vai calcular o f de 2 e multiplicar por 5 esse resultado, ok? Vamos por partes, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, vou calcular aqui, ó. Primeiro, vou calcular o f de menos 1, faz por partes, tá certo? E depois vai calcular o f de 2. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou ter o seguinte, ó. Menos 3 vezes. Como vocês já estão craque, aí, ó, vocês já podem substituir direto, tá certo? Então, vai fazer o seguinte, ó. No lugar do x, eu vou substituir por quanto? Por menos 1. Ó, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Aí vai ficar assim, ó, menos 3 vezes. Menos 1 ao quadrado fica 1. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, ele é par. O resultado é par. Certo? Par, ou seja, melhor dizendo, positivo. Par não. De novo, qualquer número negativo elevado a um expoente par, ele é positivo. No caso, o 2, o 4, o 6, ok? Então, tá aí, ó, ficou mais 1. Menos, aí vai joguinho de sinal, ó. Menos com menos. Menos com menos, mais, né? Então, ficou mais 2 vezes 1, 2. Mais 1. Então, vai ficar o quê, ó? 3 vezes 1, 3 vezes 1 é menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 2 mais 1, 3. Olha que legal. Menos 3 mais 3, zerou. Então, guarda aqui, ó. Já eu calculei o f de menos 1, que é igual a 0. Eu vou fazer direto, sem mudar de cor aqui, o f de 2. Vocês já estão craque, né? Eu vou fazer direto. Menos 3 vezes 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Tranquilo? Então, vai ficar menos 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, menos 4, mais 1. Então, vai ficar exatamente isso daqui. 3 vezes 4, menos 3 vezes 4 dá menos 12, menos 4, mais 1. Toma cuidado aqui, ó, nessa subtraçãozinha aqui, ó. Menos 12 com menos 4, ó, menos 12 com menos 4. O que eu faço? Quando eu tenho o mesmo sinal, conservo o sinal e soma os números, né? 12 mais 4, 16. De novo, quando eles estão com o mesmo sinal, menos 12 com menos 4, 12 mais 4, o que eu faço? Eu conservo o sinal e soma os números. Tranquilo? Conservo o sinal e soma os números. E aí, o que eu vou fazer agora? Então, já tenho que esse valorzinho deu menos 16. Então, vai ficar, ó, menos. Então, vai ficar menos 16. Deixa eu colocar de outra cor, né? Menos 16 mais 1. Toma cuidado aqui, ó. Por isso que eu estou fazendo por passo. Menos 16 mais 1, ó. Tá vendo que é sinais opostos? O que eu faço? Subtrai 16 menos 1, fica 15. E dá o sinal do maior. Quem é o sinal do maior? 16. Então, isso daqui é a regrinha lá da subtração, tá? Tem que saber isso aqui que é básico do básico. Então, ficou o quê? Menos 15. Então, resposta, menos 15. Tranquilão. Aí, ó, terminou? Não, né? Ó, não terminei. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Aí, ó,
eu vou substituir aqui, eu vou pegar a letra B e trazer para baixo, ó. Então vai ficar assim, ó, na letra B ele está pedindo 3 vezes f de menos 1 mais 5 vezes o f de 2. Observe o seguinte, ó, no lugar do f de menos 1, eu já tenho a resposta, vale quanto? 0, né? No lugar do f de 2, eu já tenho a resposta, que vale quanto? Menos 15. Então vamos fazer isso, ó. Vamos fazer isso. Vai ficar assim, ó. 3 vezes f de menos 1, 0, mais 5 vezes o f de 2, vale quanto? Menos 15. Menos 15. Então, olha o que eu tenho aqui, ó. Vamos fazer as continhas aqui, ó. Vamos fazer as continhas. Quanto é que vai dar? 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Mais, olha aqui, ó. 5 vezes menos 15. Vamos lá. Vou multiplicar primeiro, ó. Multiplica primeiro. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 75. Como é multiplicação, vou fazer o joguinho de sinal. Ó. Mais com menos, menos. Menos quanto? 75. Então, qual é a resposta aqui? 0 menos 75. Já está óbvio, né? Da resposta menos 75. Menos 75. Beleza? Então, fechamos aí a letra B de bola. Agora, por último, tá? Por último, eu considero essa aqui a mais difícil, que é a letra C. Letra C. Vou apagar tudo aqui e vamos fazer ela. Presta atenção. Ele diz assim, vou ler novamente, ó. Calcule o valor numérico de x agora. Tal que f de x é igual a 0. Presta atenção. Agora ele está dizendo que o f de x aqui, ó, esse valor aqui é igual a 0. Olha aqui que ele está te falando, ó. No lugar, antes a gente calculava o quê? Calculava no lugar do x, eu substituía para algum valor. O menos 1, o 0, o 2, e aí eu encontrava o valor da função, ok? Mas agora ele está dizendo que o valor do f de x é igual a 0. E olha o que é que vai dar, ó. Vamos fazer isso, vamos substituir. No lugar do f de x, eu vou colocar 0. Então, 0 é igual a menos 3x ao quadrado, menos 2x mais 1. Ou seja, trocando em miúdos, o que é isso daqui, hein? O que é, na verdade, esta equaçãozinha aqui? Isso daqui, como ele quer encontrar o valor de x, isso aqui nada mais, nada menos que uma equação do segundo grau. Uma equação de segundo grau, beleza? Se é uma equação de segundo grau e eu quero saber o valor de x, então eu vou encontrar o delta, né? Encontro o delta e depois vou encontrar o x' e o x duas linhas, tá certo? Vamos recordar aqui, ó. Delta é igual ao quê? B ao quadrado menos 4a vezes o c, ok? Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Eu vou colocar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Para você recordar aí, ó. Essa daqui eu considero mais difícil, tá certo? Então vamos lá. O A é quem acompanha o x quadrado. Então o A vale quanto? Menos 3. O B é quem acompanha o x. Então o B é igual a quanto? Menos 2. O C é o termo independente. Então o C é igual a quanto? Mais 1. Tá certo? C igual a quanto? Mais 1. Então vamos substituir agora na fórmula. Olha como é que vai ficar. Delta é o B que vale quanto? Menos 2 ao quadrado, menos 4A. O A vale quanto? Menos 3, vezes o C que vale quanto? 1. Então o delta vai ficar quanto? Menos B ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado é 4. Faz o joguinho de sinal, ó, menos com menos, mais 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 1 é 12. Então, o delta é igual a quanto? A 16. Beleza? Delta igual a 16. Show de bola. Terminou? Não. Vamos encontrar agora o x'. Vou colocar aqui o x' e o x duas linhas. Turma, vamos lembrar, x' menos b mais ou menos
raiz de delta sobre 2A. Lembra que um fica positivo e o x duas linhas eu vou utilizar o menos b menos raiz de delta sobre 2A. O outro fica negativo. Um fica positivo aqui, ó, e o outro fica o quê? Negativo. Legal? Então agora é só substituir. Vamos fazer aqui, ó. Quem é o b? O b é menos 2. Cuidado, ó. Menos 2, ó. Com menos aqui vai ficar mais 2. Menos com menos, mais. Mais. Quanto é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Ou seja, raiz de delta é 4. Raiz de 16 é 4. Então, substitui aqui. 2 vezes o A. O A vale quanto? Menos 3. Então, resposta: 2 mais 4, 6. 2 vezes menos 3, menos 6. Corta, corta. Resposta x' igual a menos 2. Então, guarda aqui, ó. Já sei o valor de x' igual a menos 1. Menos 2 não, menos 1. Então, vamos fazer por último esse daqui, ó. Menos com menos, mais, né? Ó, mais 2, menos raiz de delta, que é 4, sobre 2A. O A vale quanto? Menos 3. Então, vai ficar assim, ó. 2 menos 4 dá menos 2. Tá certo? Menos 2. Menos 2 dividido por quanto? Por menos 6. Olha que legal. Então, vou apagar aqui, ó, para a gente ganhar espaço. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 sobre menos 6. O que eu faço aqui, professor? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o joguinho de sinal, menos com menos, mais, e cortar, ó. Por 2 vai dar 1, por 2 dá 3. Então, resposta, 1 terço. 1 terço, tá certo? Então, final das contas. Final das contas aqui, eu vou ter x' e o x duas linhas. X' vale quanto? X' vale menos 1. X duas linhas vale quanto? 1 terço. Tá aí. Fechou, encontrei os valores de x aí. Certinho? Então, como vocês verem, bem pesado, né? A, B e C. Então, por isso que eu te disse que vai cair somente esses dois lá, que já é muita coisa. Tá certo? Vamos continuar. Na sétima, ele vai dizer o seguinte. Preste atenção. Ele diz assim, f reais em reais está o quê? F de x igual a 3x menos 1 se... Vou interpretar com vocês. Se x é maior que 3. Agora, f de x igual a 2x mais 3 se x é menor ou igual a 3. Vamos lá. Olha que legal. Determine o valor numérico de... Questão certa na prova. Certíssimo essa aqui. Determine o valor numérico de... Letra A, f de 8. Pronto, vamos lá. Letra A. Ele quer saber o f de 8. Ah, professor, é só pegar o valor de x e substituir aqui, né? E aí eu resolvi. Não, toma cuidado. Por quê? Tu vai ter que dar uma OBSzinha. Se o valor do x, ele vai atender qual relação aqui? Se o x é maior que 3, eu vou utilizar isso. Se x for menor ou igual a 3, eu vou utilizar essa. Ah, então quer dizer que eu vou ter que analisar. Vou perceber, 8 é maior que 3? 8 é maior que 3? Sim ou não? Sim. Se o 8 é maior que 3, então ó, eu vou utilizar aqui, ó, maior que 3, eu vou utilizar essa funçãozinha aqui. Então, a minha função base é essa daqui, ó, f de x igual a 3x menos 1. Então, no lugar agora, sim, no lugar do x, ó, no lugar do x aqui, eu vou substituir por 8, tá certo? Então, vai ficar assim, ó, o f de 8 é igual a 3 vezes, no lugar do x, ó, é igual a 8 menos 1. Belezinha? Então, vai ficar 24 menos 1 igual ao quê? A 23. Aí sim, ó, f de 8 igual a 23. Entenderam? Então, resposta da letra A, 23. Agora, vamos seguindo. B de bola. Ele quer saber o f de 0. Primeira coisa, analisar. O 0 é maior ou menor do que 3? Ah, o 0 é menor do que 3. Beleza? Qual dessas aqui é menor do que 3? Ó, quando o x é menor do que 3, eu vou utilizar essa. Então, eu fico com a de baixo agora.
Antes eu tinha utilizado a de cima, porque o valor do x lá, ó, era maior do que 3. Nesse caso aqui, ó, o meu x, o valorzinho de dentro, é menor do que 3. Então, a minha função base, ó, essa daqui, vai ser o quê? 2x mais 3. Então, no lugar do x, ó, substitua por 0. Então, vai ficar f de 0, 2 vezes 0, mais 3. Fechando aqui, ó, 2 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, resposta, f de 0, 3. Certinho? Então, questão aí certíssima na prova. Agora a C, ó. A C ele vai dizer o seguinte, ó. A gente vai calcular de 1 por 1. Sem pressa, de 1 por 1. Ele está dizendo, ó, f de 0 vezes f de menos 1 menos f de menos 2 mais f de 3. Presta atenção. Tu vai pegar cada funçãozinha dessa daqui e calcular. Vamos de 1 por 1. Vamos pegar o f de 0. Então, eu tenho que f, ou melhor dizendo, f de 0 não, f de 5. Primeiro escolhido aqui é o f de 5. Então, f de 5. Aí vai lá, vamos analisar aqui direto. 5 é maior que 3? Sim. 5 é maior que 3. Então, vou utilizar qual dessas daqui? Eu vou utilizar essa função. Então, vai ficar o quê? Ó? F de 5 vai ser, na verdade, igual a quanto? No lugar do x, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 3 vezes 5 menos 1. O que eu estou fazendo? Eu estou substituindo no lugar do x, ó, o 5 aqui. Então, o que vai dar o resultado aqui? 3 vezes 5, 15. 15 menos 1, 14. Beleza. Então, já tenho que o f de 5 vale quanto? 14. Vamos continuar. Vamos continuar aí. Próximo. Eu vou calcular agora o f de menos 1. Tá certo? Vou calcular agora o f de menos 1. O f de menos 1 vai ser o quê? Ó, o menos 1 não é menor do que 3? Beleza. Então, qual dessas aqui que eu vou utilizar? Vou utilizar a de baixo. Vou utilizar agora a de baixo. Por quê? Porque o x, o valorzinho aqui, é menor do que 3. Então, se é menor do que 3, eu utilizo a de baixo. Então, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, já substituindo, né? Ó, mais 3. Então, vai ficar menos 2 mais 3 igual ao quê? A mais 1. Legal? Mais 1. Fechou aí. Próximo. Agora, a gente vai pegar agora quem? O menos 2. Vamos pegar agora o menos 2. Então, vamos lá, vamos seguindo. Percebe, é de 1 por 1, não tem pressa não. Vocês têm que pegar de 1 por 1. Se pular aí as etapas, vocês vão se perder. Então, vou pegar agora o f de menos 2. Menos 2, né? Menor do que 3? Então vou utilizar essa daqui, ó. Então, vai ser 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2, mais 3. Então, resposta. Resposta aqui vai ser o quê? Menos 4, mais 3, igual a menos 1. Ou seja, o f de menos 2 igual a quanto? Menos 1. Guarda aqui. Vamos para o próximo. Eu vou pegar agora esse cara aqui, ó, o f de 3. Então, o f de 3 vai ser, ó, 3 não é maior que 3, é maior ou menor ou igual? Ó. Tá vendo que tem menor ou igual? Então, ó, a única que se encaixa aqui, ó, menor ou igual. Qual é que eu vou utilizar? O de baixo. Ah, professor, mas não é o de cima, não? Não. O de cima começa a contar com os números maiores do que 3, ou seja, o 4, 5, 6. E o de baixo são números menores e iguais a 3. Por exemplo, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Beleza? Então, vou utilizar, neste caso aqui, o de baixo. Então, vai ficar 2 vezes, no lugar do x é 3, mais 3. Então, resposta 6 mais 3, 9. Legal? Então, f de 3 igual a 9. Show de bola. Pronto. Próximo passo agora é só substituir cada valorzinho aqui nessa função. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos lá. Vamos substituindo aqui. Ó. Vamos substituindo aqui. Olha o que vai ficar.
eu vou substituir, ó. Olha aqui, ó. F de 5, vamos lá, F de 5 vale quanto? 14, então vai ficar 14 vezes 14 vezes, ó, vezes F de menos 1, cadê? Então já substitui mais 1, né? Então, mais 1, F de menos 1 igual a mais 1, menos F de menos 2, menos 1. Então, toma cuidado aqui, ó, menos 1, vezes F de 2, mais F de 2, mais F de 3, 9, né? F de 3 vale 9. De novo, F de 5 vale quanto? 14. O F de 1 vale quanto? Mais 1. O F de menos 2 vale quanto? Menos 1. E o F de 3 vale quanto? 9. Beleza? Substituir agora é só fazer as continhas, ó. Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui para a gente fazer as contas. Então vai ficar o seguinte, ó. Observa aqui. 14 vezes 1, 14. Menos com menos, mais 1, mais 9. Então, vai ficar o quê? Ó? Aqui eu tenho 10. 10 mais 14, 24. Tá certo? 24 aí. Beleza? Então, uma questãozinha, assim, trabalhosa, mas não é difícil, né? Só ir substituindo um por um. Ok? Então, vamos lá. Letra D. Na letra D ele diz assim, preste atenção nessa letra D. Ele diz assim, determine o valor numérico de dx, sabendo que f de x é igual a zero. Então, percebe, ele está te dizendo que o f de x é igual a zero. Então, o que, que eu vou fazer? Ó? Preste atenção aqui. Ó. Nesses casos aqui, eu tenho dois casos. Ó. Eu tenho dois casos aqui. Quais são eles? Eu tenho um caso que o f de x é igual a o de cima aqui, ó, 3x menos 1. E tem um caso aqui quando o f de x foi igual a 2x mais 3. Aí ele está te dizendo assim, ei cara, no lugar do f de x, tu vai colocar igual a zero. Tá certo? Vamos substituir igual a zero. Professor, e aí? Qual é o valor de x que eu vou utilizar? Vocês vão saber no final. Então, eu vou ter 0 igual a 3x menos 1. Então, esse carinho tá negativo, joga ele para lá, fica positivo, ó. Então, eu posso dizer que 3x é igual a 1, x igual a quê? A 1 terço. Guarda aqui. X igual a 1 terço. Vamos fazer aqui embaixo. Então, eu posso dizer que 2x, posso dizer que 2x mais 3 igual a 0. Joga esse cara para lá. 2x igual a menos 3. X igual a quê? Menos 3 meios. Beleza? X igual a menos 3 meios. Eita, professor, agora pesou, viu? Turma, o detalhe está aqui, ó. O detalhe está aqui. Qual é o detalhe? No de cima, turma, ó, o x tem que ser menor do que 3. Ou maior do que 3. E no de baixo, ó, nesse caso aqui, o x, deixa eu colocar de outra cor, para vocês entenderem bem direitinho, ó. Nesse caso aqui de cima, o x tem que ser maior que 3. Se não for maior que 3, está errado. Não usa ele. Nesse caso de baixo, tem que ser menor ou igual a 3. Vamos analisar. X igual a 1 terço. Ele é maior do que 3? 1 terço? É maior que 3? Não. Então está fora. Nesse caso aqui, x igual a menos 3 meios. Opa, ele não é menor do que 3? Sim. Qualquer número negativo aqui vai ser menor do que 3. Opa, então já encaixo ele aqui. Então, o valor do meu x na questão aqui, o x vai ser igual a quanto? A menos 3 meios. Então, tá aí. X igual a menos 3 meios. Certinho. E para fechar, tá certo? E para fechar, vai ficar aí a oitava, tá certo? Porque na oitava, o que vocês vão fazer? A gente vai igualar o f de x com g de x e vai dar uma equação do segundo grau, tá certo? Para a aula não ficar tão extensa, eu vou deixar a oitava questão para a próxima aula. Eu vou fazer um vídeo somente dessa questão aqui, que não é tão longa, né? Mas eu vou fazer passo a passo para que vocês entendam legal. Então, fechamos aí nosso conteúdo, tá certo?
Próxima semana, ou seja, segunda-feira, tá certo? A gente vai fazer uma segunda-feira de revisão aí, tá certo? Lembrando que nossa prova é dia 13/4, que é no caso a terça-feira. Terça-feira a nossa avaliação vai ser baseada somente nos slides, questões dos slides que vai cair na sua provinha, beleza? Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.